Oi, meu nome é Luiz Felipe. Estamos começando hoje aqui o nosso NormaCast. Somos alunos da Faculdade Santo Antônio. Estamos participando do projeto integrador do professor Rafael. E a partir de hoje vamos começar a trazer vários episódios no nosso podcast. Começando hoje com a introdução, nos apresentando e assim por diante. Meu nome é Matheus. Meu nome é Roger. Meu nome é Cássio. Meu nome é Miguel. Lucimara. Pedro. Rafael. Tainara. Cláudio. Renato. Então, Cassião, qual que foi a sua inspiração para começar a fazer faculdade? Então, essa não é minha primeira graduação. Eu já fiz outro em firma, no qual me formei em 2015, em administração. Na administração, você não aprende outras áreas, como a economia, contabilidade, e o direito é uma delas. Aí assim, eu tive um contato com o direito. E aí deu uma inspiração para mim ter o conhecimento mais profundo nessa área. Sério, cara? Parece que eu já ouvi você falando isso antes. Agora uma pergunta que eu queria escutar de vocês. Todos que estão aqui querem advogar ou alguém está aqui apenas para depois prestar um concurso, quer ser delegado, quer ser da Polícia Federal, ou todos querem exercer? Eu tô pensando em advogar, mas primeiramente o meu foco mais é para fazer um concurso público. E que área vocês pensam em advogar? Eu tô pensando em concurso público mesmo. A área civil é bem interessante, tem muitos casos, né? Pra Tem muito resolver. aquela piada que dizem que você se apaixona pelo direito penal e se casa com direito civil. Basicamente. Eu não penso no penal. Na verdade, eu não gosto muito, acho muito... Você acaba convivendo com situações muito pesadas. Eu penso em seguir um caminho diferente. Lógico, o civil é um caminho um pouco mais lógico para mim, mas eu pensei em me aprofundar também em direito esportivo. Trabalhar na Uma área interessante, uma área interessante. Uma área de esporte. Eu estudei assim, eu acho muito interessante. Como assim, direito esportivo? Você vai trabalhar para atletas, clubes. Por exemplo, quando você vê aí, o STJD está julgando o caso do jogador que bateu no outro, isso tal, ou um caso de doping, um caso... E tem outras, muitas ações que... E eu acho que é uma coisa interessante também, até porque eu gosto de esporte e gosto do direito. Sim, você vê como o direito é vasto, né? Tem até, assim, a área do direito de esporte, cada hora tem um negócio novo, né? Mas vocês pensam em atuar em alguma área do direito que seja mais moderno, assim? Eu me refiro principalmente a direito cibernético, redes sociais Mas daí já engloba a área civil, né? Porque... realmente. E hoje é muito difícil você advogar sem entrar nessas áreas, né? Porque tudo hoje é cibernético, tudo é celular, tudo é internet. E outra, né? Por causa da pandemia, todas as audiências foram online. Então, Tem Estão muitas sendo que ainda. estão continuando online, não vão continuam. mudar. Eu Que é penso muito muito melhor, assim. em seguir a carreira do direito empresarial, com essa coisa depois da pandemia, com home office, com LGPD, tem toda essa coisa. Acho que tudo hoje em dia virou muito muita tecnologia, né? Muito tecnológico. Bom, eu sou mais velho que vocês, né? Eu sou o mais velho dessa sala aqui. Então eu venho de uma época que o estudo era muito diferente do que é hoje. Que época? 1800 e... 1700. Ele chegou Você chegou na arca de Você chegou vocês junto com o lembram? Colombo, pode falar a verdade. Não, eu acho o seguinte, eu sou de uma época que você estudava com um livro, com um professor numa lousa, com um giz. Mas era antes ou depois dos portugueses? Não, antes ainda. Então agora, Lembra do você Noé? tem que estudar de uma forma muito tecnológica. Eu tô sofrendo para pegar tudo isso. Mas ao mesmo tempo é interessante, principalmente para mim, estar com vocês. Vocês que são mais novos, são praticamente o meu alicerce para poder encaminhar. Mas assim, para deixar aqui, a admiração que a gente tem por ver uma pessoa mais velha que a gente entrando junto e não querendo ensinar a gente, querendo estar junto com a gente. Não, eu quero aprender com vocês. Aprender. É muito eu tô bonito junto ver com isso. vocês. Eu não tô... ainda mais porque a gente aprende bastante coisa com você, dentro de sala de aula e tudo mais. Principalmente nessa área do direito, que normalmente as pessoas mais velhas querem trazer mais experiência, mais carga, e olha pra gente que é mais novo, e que é a primeira faculdade, que é a primeira experiência, que é dar aula, né? É a minha primeira faculdade. Eu esperei 25 anos para concluir o meu sonho, que era cursar Direito. Então eu nem acredito que hoje eu tô aqui sentado com vocês, mesmo com a minha idade, e me divertindo com vocês, estudando com vocês e
fazendo parte de tudo isso é muito especial. Entrou na melhor Norma turma. Cast. É. Não, aproveitando o que você falou da dificuldade, como era estudar antes, que muita coisa mudou, como é que é pra você, que a gente tem uma matéria só de AD, qual que é a dificuldade que você encontra? A dificuldade é assim, primeiro, toda forma de pesquisa, toda forma de você tem que entrar em site, você tem que entrar em aplicativo, você é um aplicativo para uma coisa, um site para outra, busca para outra. Então, assim, para quem não está tão acostumado com toda a parte, vocês vieram de um estudo do ensino médio e já vem com isso. Você já vem estudando dessa forma. Então, eu não. Eu tô tendo que me adaptar a tudo isso de novo. Muitos daqui fizeram ensino médio. Exato. Então, a gente se Então, adaptou no meio de uma sim. pandemia, então... Então, assim, a ajuda de vocês hoje para mim é muito importante. Sem vocês, sem essa ligação até de amizade que a gente tem hoje aqui, a coisa para mim ia ser muito mais difícil. E o legal disso tudo, que vocês que são jovens, né, mais jovens, porque eu também tenho uma idade mais assim... E não parece. Você chegou depois Mas- Pra ela você fala que não parece. Mas o legal de vocês é porque vocês estão assim, vocês não vêm com uma carga que vem da maturidade, né, da experiência de vida. Então vocês estão abertos a tudo, né? A gente precisa desconstruir às vezes visões que a gente tinha de determinado assunto e vocês não, vocês estão abertos, vocês não têm preconceito, sabe? Já é um facilitador. Então, realmente, a questão da ferramenta, da tecnologia, isso ajuda bastante e vocês trazem pra gente o que a gente não tem. Deixa tudo mais acessível. Muito mais acessível. E isso mesmo. outra, quero acrescentar, né, que ele tá tendo dificuldade, né, ele é uma pessoa mais velha. Imagina pra um juiz de 90 anos jogando um caso aí de um Twitter aí, não sei. realmente. O que é um WhatsApp? Deve Eu- passar. O que é um Twitter? Eu queria tirar uma dúvida em relação com vocês, é porque antigamente quando vocês queriam estudar essa matéria, entendeu? Direito, e hoje em dia qual que é a diferença que vocês esperavam antes e agora quando entraram? O que vocês sentiram de diferente no ar, na matéria e tudo? Na verdade, Tá mudando assim, de a época, né? questão do direito, para mim, veio em relação à função que eu tenho hoje, em relação ao meu trabalho. Então, para você fazer um trabalho com excelência, você precisa ter conhecimento. Até mesmo porque a gente lida com vidas. Então, isso foi um diferencial. Essa foi a minha inspiração, entendeu? Para a busca do conhecimento para que eu possa fazer um trabalho com excelência. Eu trabalhei muitos anos na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Municipal também. Então, minha ligação com a política sempre foi muito forte. Minha ligação com o direito, com advogados, sempre foi muito grande. Então, isso só foi também aumentando o meu interesse e a vida não me encaminhava para onde eu queria até que a hora chegou. E a sua história de vida, né? A política foi o seu meio e se encaixa com o que o Matheus quer viver, né? Porque ele começou com Mas isso, a política que ele quer, desculpa, Matheus, você vai falar, mas é a melhor. Que a política, eu vejo aqui em vocês, ética, boa intenção, ninguém está aqui, não, eu vou me formar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero enfiar o bolso, não, eu quero trabalhar de uma forma decente, nós queremos uma política nova, uma política melhor. Matheus, como que você quer a política hoje? Eu acho que é uma política mais democrática, como a gente estava assistindo, não sei se vocês assistiram aquele apresentação que o Rafael fez, que o Brasil não é uma verdadeira democracia, não é? Ele tem essa imagem de ser democrático, mas muitas vezes não é, né? Que a vontade do povo muitas vezes não é expressa por quem está no parlamento, né? Debaixo dos panos, os caras mexem os pauzinhos. Isso é bem notório quando, por exemplo, nós vamos às urnas a cada 4 anos, mas não tem um excesso, não digo nem excesso, mas não tem com frequência plebiscitos. A participação popular ela não é tão forte como em outros países, por exemplo. Foi o que o Rafael disse naquela palestra dele, né? No Brasil, a democracia ele é muito elitista. Ela chega aonde ela quer chegar. Porque ela não abrange todo mundo. Ela para aonde é interessante que ela esteja. Democracia no Brasil é só eu voto, eu fiz minha parte na democracia. Acabou. Diferentemente do Estados Unidos, né? E A hoje em dia a gente vê muitos casos de pessoas da nossa idade nem querendo votar. Não, mas também tem o caso de pessoas que falam que querem democracia, que querem isso, e chega na hora do voto, troca o seu voto por
uma cesta básica, troca o seu voto por uma conta de luz paga. Então, assim, esse é o problema. A gente tem que lutar por uma democracia, mas temos todo mundo fazer a nossa parte. É que a questão da cesta básica também daí já entra mais numa problemática social. Não, mas eu falei cesta básica, mas assim, em geral, vender o voto. as pessoas que não precisam. As pessoas que não precisam vender o voto. Exatamente. Isso daí Porque necessidade a gente não democracia. tem que discutir. Mas a Lucimara falou um ponto importante, inspiração. A gente conversou um pouco no off, mas agora eu gostaria de saber de vocês. Qual a inspiração de vocês para ter escolhido o curso de Direito, pensar em atuar na área, enfim? Eu gostaria que todo mundo falasse um pouco sobre isso, porque é algo que talvez quem esteja escutando esteja interessado na área de Direito, mas esteja relativamente inspirado, né, assim, em alguma outra coisa. Eu gostaria de saber de vocês. Eu posso falar? A minha inspiração, que às vezes eu assisti um desses debates do STF e eu não conseguia entender nada do que eles falavam, porque era um linguajar tão rebuscado, não sei dizer. Sim. Eu preciso entender o que esses caras estão falando. Uma formalidade. Assim, porque são eles que governam, né? Os caras tudo chique ali de... Terno e gravata. Terno e gravata. Falando bonito. Ninguém falando com você, nós vai. Entendeu o que tá falando? Estão falando sobre você, mas você não sabe o que estão dizendo. Isso parece que é feito para você não entender. Isso, querendo ou não, é uma barreira intelectual e até um pouco elitista. Por que eu digo elitista? Porque quem tem acesso à educação de qualidade no país é quem tem dinheiro. Então, assim, normalmente quem que vai entender o que o pessoal do STF está conversando? Normalmente entende quem tem um estudo sobre mínimo de língua portuguesa. Agora eu quero fazer uma pergunta complicada, né? Porque, tipo, todo o brasileiro, ele tem o direito ao voto e ele não pode abdicar desse direito, né? Sim. Só que, e aí, né? As pessoas que já saem votando em qualquer um ou vota nulo, né? Na minha opinião, eu acho que o brasileiro ele poderia ter a opção de abdicar do voto, porque ele não é ensinado a votar. Com certeza. Sim, não tem um voto obrigatório, né? Porque o brasileiro ele não entende o que é votar. Tipo o Matheus, ele não entendia o que os juízes estavam falando. Ele precisou entrar na faculdade para conseguir entender. Sim. O brasileiro também praticamente é a mesma coisa. Ele não é educado a entender o que está acontecendo no país. Porque ele não conhece Ele não o real conhece. peso do voto dele. Na verdade, assim, eu vejo o brasileiro, até a questão das próprias fake news, o brasileiro, em relação à precariedade da educação mesmo, do ensino básico, que é a base de tudo, não ensina o brasileiro a pensar. As pessoas, elas recebem fake news, elas vão repassando e elas não conseguem filtrar as informações. Então, como esperar de uma pessoa que não sabe nem do que está falando? Ela não busca o conhecimento. A educação básica no nosso país, ela é muito precária. Ela é teórica, né? Ela não ensina o brasileiro a pensar. Então, Não. mas isso acaba que se torna um problema social, assim, porque, assim, normalmente, né, o mundo neoliberal, ele tende a falar assim, o problema está na falta de educação, invista sempre na educação, individualizando a pessoa de todo tipo de problema. Mas a educação de qualidade, eu vejo mais num sentido, numa questão social, numa questão de consciência popular sobre os problemas que tá na sociedade e também a questão do voto, a questão de que exercícios da cidadania e atos civis devem ser estudados e estimulados na escola. Tipo, é claro que hoje tá muito mais difícil uma pessoa vender o seu voto, como foi falado aqui, trocando uma cesta básica no quesito social, porque a internet hoje, né, como foi falado ali pelo Claudião, é o que dá dando base. Então a pessoa ela aprende a ter opinião, a formar aquilo que ela tem pela internet. Então Sim. hoje a criancinha lá com 3 anos já sabe o que é da vida, já sabe o que tá fazendo. A eleição de 2018 foi baseada na internet. Foi baseada na internet. Sim. Mas ela não consegue filtrar. Ela não consegue filtrar. Por falta de consciência social. E até mesmo porque tem muitas informações, né? É muito rápido. Não, é Vocês informação são muito- demais. E às vezes sobre o mesmo tema ali, você tem um falando uma coisa, outro falando outra, outro falando outra. Para você filtrar, entender o que aquilo é verdade, o que não é, o que tá passando, o que não tá, é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E outra, teve uma inversão de valores na sociedade por causa de motivo algum, que eu não sei o que aconteceu, que dentro do direito você é inocente até que se prove o contrário, mas na sociedade
você é culpado até que você se prove inocente, que é um negócio que não faz sentido nenhum. E isso fortalece o poder das fake news, né? Porque a pessoa já vê informação e já toma como verdade absoluta, e a pessoa que é acusada de tal coisa, ela tem que provar o contrário, não é? E às vezes nem dá tempo dela provar. E as pessoas acusam, às vezes, sem procurar, sem investigar, sem pesquisar, sem saber se aquilo é verdade, se aquilo tá rolando. Então ela pega aquela verdade, eu gostei dessa verdade, vou pegar ela pra mim, sem saber que aquilo na verdade nem é. E a gente tá vivendo hoje na era da justiça com as próprias mãos, né? Sim. E a gente acreditam assim, e se for algo grave, as pessoas cobram diretamente na rua. Eu quero assim, eu faço assim e acabou. Ninguém passa por cima de mim. Aí eu faço minhas próprias leis. Foi como o Miguel disse, essa coisa de a pessoa tomar a verdade universal, ser a dela, só a dela, e nada mais importa, isso se tornou muito, muito fácil, muito rápido de acontecer. Mas As assim, pessoas escolhem o que querem acreditar, escolhem o que querem como verdade e carregam pra sempre. E, independente de outras opiniões, daquilo ser provado o contrário, não tem essa mas mutação. somando a esse fato de cada vez mais a gente vê esse processo de justiça com as próprias mãos, dessa questão toda de você é culpado até que se prove inocente, mais o fator das redes sociais, tem hoje em dia essa cultura do cancelamento, que assim, apesar de tudo, vem e anda destruindo carreiras assim de pessoas que cometeram erros. Não faço juízo de valor, se são erros graves ou pequenos, mas que não vejo como justo liquidar, por exemplo, a carreira de uma pessoa pelas mídias sociais. Falando em cancelamento, eu pensei em outra coisa agora. Vocês aqui provavelmente querem seguir na área do direito. Qual que é o medo de vocês, o principal medo de vocês em relação, por exemplo, à questão do cancelamento, a essa questão de advogado atuante na área? Porque muitas das vezes você não filtra o cliente que vai vir, e vocês serem cancelados por fazerem um trabalho a um cliente, ou, por exemplo, defender alguma ação do Estado, caso vocês sejam concursados, ou qualquer coisa na área. Eu acho que todo mundo já escutou aqui, quando você entra na faculdade, você escuta isso daí na rua, parente, você escuta que você vai defender bandido. Defender bandido. Vai ser advogado de porta de cadeia. Tem uns que até falam que você vai estar estudando pra roubar. Você escuta bastante isso. Você já começa a se adequar com o que vai acontecer na frente, que já dentro da faculdade já. É bem complicado parar pra pensar, porque a gente vive numa época bem difícil pra gente poder se reerguer quando a gente cai. E hoje em dia, se parando pra pensar lá na frente, não dá pra ter uma noção do que pode acontecer. Até porque você pode atuar na área penal, pegar um caso que você não concorde e você tá no começo, você tem que pegar aquele caso. Senão você não cresce. Eu acho que a gente vai ter que evoluir bastante, chegar lá na frente pra poder ver o que vai acontecer. A gente vai ter que lutar contra os nossos próprios cancelamentos, né? Porque nós mesmos julgamos e cancelamos. Por exemplo, eu antes de querer entrar pra estudar direito, eu fazia o que as pessoas fazem antes da gente entrar. Mas lá vai ser advogadinho de porta de cadeia, vai lá na porta de cadeia defender bandido. Preconceito. É o preconceito, é o cancelamento, é o que hoje vive. Então a gente vai ter que lutar contra os nossos próprios preconceitos, porque é isso que vale. A gente mesmo aqui nessa sala tá com preconceito. No começo da carreira também, não precisa se preocupar com medo de errar. Tem que arriscar, né? No congresso lá de Campos do Jordão, teve uma advogada que ela disse sobre isso, que no começo da carreira ela errou muito. A cliente foi até ela dando um caso diferente do que foi o depoimento dela, e ela já estava especulando um preço ruim, que depois ela precisou corrigir tudo. A gente não precisa se preocupar também com esse tipo de medo, porque vai acontecer, pode acontecer, mas é só a gente saber lidar com isso. Até porque se não for tudo perfeito, não tem Até graça, porque se não tiver um erro, não é um ser humano, né? O ser humano erra. O ser humano é falho. Mas tem que aprender com nossos Exato, claro, tentar melhorar Se deixar assim, não. Mas e o medo físico, assim? Porque a gente escuta muito, por exemplo, o professor Raimundinho, né? Que ele sempre fala, no professor Raimundo, né? A gente chama de Raimundinho. Ele fala muito dos casos do qual ele viveu. Muitas das vezes ele teve sim um medo da integridade física dele ser atingida. E vocês pensam o que é a respeito de, por exemplo, ameaças, ataques e entre outras atrocidades que são feitas contra a classe dos advogados e concursados? Eu acho que, por exemplo, é um risco que você tem que tomar quando você começa no curso de Direito, não é? Por exemplo, tem um caso que eu estava vendo de um juiz que ele
julga esses casos de PCC, Comando Vermelho. Ele fez a escolha da vida dele e agora ele só anda de carro blindado, segurança 24 horas, porque ele já foi ameaçado diversas vezes, não tem a liberdade dele. E esse juiz já tá aposentado, então mesmo você tem que pensar na sua meta de vida, né? Não só na sua, né? Mas pra família. Mas, cara, é assim, a gente precisa de pessoas com esse tipo de atitude para que as coisas comecem a andar de verdade. Porque se a gente tivesse só o juiz, eu não vou mexer, eu não vou condenar, porque depois vai vir atrás de mim, vai isso, aquilo, e aí a coisa, né, descamba. A gente precisa... Todo mundo corre risco na vida, né? Em algum momento da gente sempre corre risco e faz parte, não só no direito, mas de qualquer profissão, você está em algum momento correndo risco. Não risco de vida, mas risco da sua profissão, o risco de você errar, risco de você prejudicar alguma coisa. Mas é o que nem o Cássio falou, a gente tem que sempre aprender com os erros, mas nunca ter medo de enfrentar aquilo que a gente acha que é certo. Porque se a gente não tiver pessoas assim, cara, daí tudo descamba de vez. Aí... Acho que é uma questão de identificação mesmo, né? Acho que no o momento ser humano é muito... Ele é amplo, né? Então, assim, cada um tem um perfil. Às vezes a gente traça um objetivo, como agora. A gente ingressou na universidade. Às vezes você faz um planejamento e você acha que é aquela área que você quer seguir. Mas lá na frente tudo pode mudar. Né? São as oportunidades que vão acontecendo no dia a dia, em questão dos erros, é a prática, a gente só aprende fazendo, e só erra quem fez. Você entra gostando, né, de uma matéria e sai apaixonado por outra. outra. Então, eu, por causa da administração, gostei do direito tributário, mas agora, sei lá, eu tô vendo o civil, eu tô falando, será agora? O que eu faço agora? Isso começou comigo agora. Mas olha lá, você vai ter tempo. Mas olha, no segundo semestre. a gente tem tempo ainda, né? Ainda vão rolar paixões e desilusões. vão rolar, né? A gente tem muita desilusão ainda pra... A sua metade da hora já Penal pode é ver. interessante também. Esse que é o problema. Na verdade, o penal acho que ele ilude, né? Você vê as histórias, você Penal te encontra na encanta. história. O penal te Eu encanta. ainda não fui encantado pelo penal. Você olha... O que encanta no penal é a carteira do advogado. Entendeu? Você vê os advogados. E as histórias pra contar. Na mesa do quarto lá no litrão. As histórias, você tem o poder de falar. O penal, Sabe ele aquele é- caso? Fui eu. O penal, ele é interessante porque ele é interessante teórico e ruim na prática. Ou melhor dizendo, assim, não é tão glorioso e interessante quando Ele é você vai pra amante, prática. Eu não gosto daquela situação de você ver um advogado que está com um criminoso que realmente cometeu o crime, que ele sabe, e procurar brechas na lei para tirar um cara que ele mesmo sabe que tem que estar preso. Entendeu? Acho que a gente tem que defender, todo mundo tem direito à defesa, defender, mas defender da forma certa. Justo. Né? Na forma justa. Mas aí você tá agindo com a questão do preconceito. Todo mundo tem direito. Não, tem direito né? à defesa, mas à assim, defesa. por isso que eu falo, eu acho que a ética tem que vir junto nessa Mas história. uma pessoa que defende alguém também não significa que ela não tenha ética. Não, mas eu digo assim, você pode seguir dois caminhos aí. Que nem eu acho que foi o próprio professor Rodrigo que falou. Você defender a pessoa naquilo. Ela fez aquilo, ela assume aquilo, você vai defender ela naquela situação. Não tentar procurar brechas para tentar iludir ou tirar aquela situação para que pareça de uma outra forma. Você vai botar uma pessoa na rua que daqui a pouco vai estar cometendo outro crime, que vai estar cometendo só para ganhar um dinheiro, Mas tem só para muita tirar o dinheiro no questão. bolso. De, por exemplo, o que isso representa? Você defendendo o direito da defesa do criminoso, você também está defendendo o mesmo direito do inocente. Sim. Então, assim, eu acredito que essa ambiguidade sempre vai existir na vida de um advogado, principalmente se ele for penal. Ele está defendendo o direito de alguém cometer um crime, mas esse é o mesmo direito que defende o cara que foi acusado injustamente, sabe? Eu acho que tem muito disso. O negócio é que, tipo, você não tá só defendendo, você está sendo uma voz a mais pro seu cliente, você está organizando a situação dele de um jeito que o juiz vai conseguir julgar. Você não tá apenas defendendo, você representa ele. Exato. E, além disso, né, você estava falando de caso penal, não só em caso penal, eu, por exemplo, até no tempo que eu estou estagiando, né, dos clientes que eu peguei de caso civil,
você vira parte daquele caso, então já mexe muito com o psicológico, você vai se afetando e você tem que saber lidar com esse sentimento que tá dentro de você para poder gerir melhor os casos que você pega, porque é triste ver advogado chorando, o advogado passa mal, ele dá a vida para aquele caso como se ele fosse a pessoa injustiçada. A voz do advogado representa o cliente em si, então é um trabalho muito forte, muito pesado. Só que isso em questão de quando tem audiência e tudo mais, mas eu fico pensando em quando o caso é mais simples para resolver só uma coisinha ou outra, tipo, comprei um produto na internet e, sei lá, comprei uma calça na internet e a calça não chegou. O quanto que um advogado pode cobrar disso? Porque ele só está organizando as informações, entregando na mão do juiz. Há uma supervalorização do advogado ao mesmo tempo que não tem. Então, eu tenho tios advogados, né? Uma tia e um tio. E um conselho que minha tia me deu é: foge da área penal. Não é legal. Meu tio chegou até a servir a área penal por um tempo e ele falava que ele não conseguia dormir de noite, porque ele ficava pensando, ele ficava com medo. E querendo ou não, você ser advogado penal, é você ir dormir e acordar com uma arma apontada na sua cabeça. Exato. E você corre um risco muito grande. Então, um conselho que ela me dava é: foge da área penal e vem fazer civil comigo. Porque ela também já quer me puxar pra já quer sociedade. E o que os professores sempre falam, não se apaixonar pelos casos, né? Sim. Pelos casos, pelas pessoas também. Esse é o pior problema. Mas peraí, se eu for defender a Paula Oliveira, aí não dá. Né? Aí não tem como não apaixonar. Mas, gente, O Neymar vai defender cada um com seu gosto, né, velho? Fala aí, senão, Renatinho. Mas, antes de vocês entrarem na faculdade, vocês tinham alguma expectativa sobre a faculdade, ou área, ou carreira? E hoje em dia vocês conseguem ver que não é tão isso que vocês imaginavam, ou não é tão a realidade em si? Essa pergunta eu achei até legal o Roger falar, que ele tava falando que ele tinha um preconceito antes, e agora que ele entrou ele foi mudando isso. Sim. Então acho que seria interessante ele falar o que mudou. Proseia um pouco. Eu me apaixonei pelo direito por vários motivos, né? Como a gente já estava conversando aqui antes, né? Na base da nossa conversa. E um dos motivos foi o direito canônico. E o direito canônico ele é mais voltado à religião, às pessoas e tal. E a minha família sempre foi muito punk com advogados, porque eu tenho primos que estão na cadeia, né? Punk seria? Tipo, tem alguns preconceitos contra advogados. Uma mente bem fechada, né? Bem fechada. Como é que chama? Direito canônico? Isso. Nossa, eu confesso que eu não sabia que Eu tinha. também não. Mas parece ser interessante. então. E, assim, durante o tempo eu fui vendo o que o direito simbolizava e fui tentando entender mais ou menos sobre isso. No meu caso, puxando o gancho da pergunta do Rafael, foi que eu achava que o direito era algo, assim, muito complexo. Ele é complexo, muito complexo mesmo, Nossa, mas eu achava que ele era inalcançável, assim, pra mim. Tanto pela visão que você teve lá da STF, né? Que quando Ele é difícil, não é que ele é fácil, né? São muitas coisas, pequenas coisas que às vezes pega você assim, mas assim, é palpável, eu diria. Então, É legal ver que o direito tá se abrindo para muitas áreas, né? Porque eu sempre achei que fosse ali empresarial, civil, trabalhista, essas coisas. Por exemplo, não sabia que tinha o direito canônico. Eu ainda não sei direito quais são as outras áreas que tá pra se espalhar mais. Mas é legal ver como que tá se espalhando mais assim. o direito tá em tudo, né? Então, tudo que você faz, você precisa do direito. Pra você hoje abrir uma conta, você precisa do direito, você precisa de um contrato, você precisa de algumas coisas. Pra você ir no Detran, tirar uma carteira de habilitação, você precisa do direito, porque você precisa ter a base no direito civil. Você precisa ter a sua personalidade. Tudo hoje no Brasil é base do direito, né? É engraçado que isso daí não faz parte do ensino fundamental do brasileiro. Sim, A teoria é o direito, né? Assim como a maioria das coisas importantes que a gente tem não fazem parte. Exato. É porque a gente é instruído a ser peão de fábrica. Sim. O professor ensina pra gente, estuda pra trabalhar na fábrica, faça curso, tem um bom currículo pra você entrar numa fábrica. Ou virar A funcionário público. escola e o curso
O Vini, ela falou, o Vini é funcionário público, né? Era E o sonho. aposente com salário mínimo. O sonho de toda mãe da minha época era, assim, bom, estuda para você prestar um concurso, ser funcionário público e garantir sua aposentadoria. Hoje em dia o sonho é ser influencer. Bora fazer um videozinho. Mas Olha o podcast. Youtuber, TikToker, né? Podcast. Hoje a moda é fazer dancinha no TikTok. Mas é interessante isso daí. Ô Cássio, deixa eu te perguntar. Você que já tem a graduação em ADM, eu gostaria de te perguntar. Engasgou! Calma, eu tô pensando o que eu ia falar. Qual a expectativa você tinha, baseado na sua outra faculdade, sobre o direito, que hoje em dia você já vê que não é tão assim coeso do que você pensava antes ou algo do tipo? Tá sendo o que eu já esperava, cara. Uhum. Porque o direito, eu tive o básico, mas mesmo assim, tá no... Você já teve matéria de direito? Administrador tem que conhecer o direito. Você verdade, tem que conhecer várias áreas. Você não é só administrar. Você tem que saber economia, contabilidade, direito. Você não fica só na administração. Direito administrativo era o que mais faltava também, né? Então, eu fiquei sabendo que aqui dá até penal na administração, você não ir preso. Oxe, Eu fiquei sabendo também. Sério? pra você não ser preso, tá dando penal na administração. O que os administradores estão fazendo? Você vai com o rapaz, nossa, mas penal na administração? A gente vai para ser preso. Não ser preso. Mas nossa, Gente, Você não pode matar. Você não pode matar seu amigo. Sonegação matar o fiscal sócio. é crime. Você pode matar o Achei sócio. diferenciado. Mas e você, Renato? Quais são as suas inspirações? E que a gente tinha perguntado, né, das inspirações, você não comentou, e aí eu fiquei pensando, qual a sua inspiração, assim, de carreira, assim, tanto dentro do direito, tanto para você seguir o estudo nessa área, o que você tem? Mano, cara, a minha é mais pelas injustiças que eu já vi demais, né? Sim. Então foi uma coisa que eu fiquei pensando, não é possível que ninguém enxerga o que está acontecendo. Então, uma das minhas inspirações para advogar seria que eu queria acabar com uma dessas injustiças. Caso pessoas viessem me procurar sobre algum problema muito sério, algum caso de estupro, sei lá, por exemplo, para eu poder defender da melhor forma, para que não acabe, como por exemplo foi o caso da Mariana, que acabou daquela forma que, no meu ponto de vista, daria para encontrar uma conclusão melhor do que foi do erro de tipo, né, que eles acharam. Mas do meu ponto ali dava para analisar melhor, para procurar uma boa conclusão. Então esse inclusive foi um dos casos que mais mexeu comigo. Que eu disse que se fosse eu no lugar ali, faria de uma forma diferente, analisaria de um jeito melhor para procurar a melhor conclusão. Mas você, tudo bem que você está no segundo semestre de Direito, mas você, olhando de agora, assim, de tudo que você já estudou, você vê que é possível fazer sempre a justiça em todos os momentos da carreira? Sim. Sim. O sistema jurídico, ele deve funcionar assim. Ele sempre deve procurar a melhor justiça para as pessoas, para o povo. Mas na sua visão, ele funciona só na prática ou funciona só na teoria ou também funciona na prática? Na sua visão. Na teoria funciona mais, né? Na prática deveria funcionar melhor, mas não é o caso como vem acontecendo. A prática é boa ou só a teoria que funciona mesmo? Na prática é boa, só que tem muitos casos que não funciona. Eu acho que tudo na vida, na teoria, é muito bonito, é muito pomposo, é muito fácil, é alcançável. E quando chega na prática é tudo muito faltoso, principalmente no Brasil, que é um país que peca tanto em tantas coisas, em tantas áreas. Chega um momento em que a teoria é bonita só de se ver, quando na prática você vê que é totalmente o contrário, né, Pedro? Sim. Não, mas... Silêncio! Não, observando a fala do Renato, já deu pra ver que ele tende a mais ir pro direito público, né? Por estar concurso e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês, qual área que vocês pretendem ir, se tem alguma ideia na cabeça, se ainda tá pensando. A gente tem 5 anos, né? Só mais um ponto antes caso eu não conseguisse melhorar essas injustiças como advogado, eu tentaria delegar, porque
como um delegado também eu poderia trazer uma melhor conclusão para um caso. Pegando o gancho da pergunta do Pedro, eu ainda não sei ainda o que eu quero seguir. Eu gosto do direito civil, mas Eu acho que ainda tem muita água pra rolar. tem mais Ah, eu entrei na faculdade gostando muito do trabalhista. Não tive ainda a matéria, mas o penal já me pegou e eu não sei porquê ainda. Porque a gente pegou assim, a gente teve pouca teoria das áreas do direito, sim. né, pra poder Segundo descobrir. semestre foi muito pouco. Ainda vai vir muitas matérias. Tem 8 né? ainda. Sim, então tranquilo. Mas o Renato falou da... tranquilo assim. Tranquilidade. Não, é tranquilo, Só faz 4 anos, só. Tranquilo, O Renato falou da questão da prática, né? Que sempre, se possível, fazer a justiça, sempre, né? Lembra um pouco até a ética aristotélica, né? Do que deve ser feito, do que é o ideal. Mas falando um pouco na prática, Lucimara, você que já trabalhou assim, se eu não me engano, a senhora trabalhava com a questão das crianças. Olha, é pra acabar. A questão das crianças, não era? Eu trabalho, eu estou como conselheira tutelar. Então, você que já vê a questão na prática e é outro ramo, como você vê essa questão da justiça, das questões sociais, e como você se vê atuando no direito, não sei se você quer seguir essa área, mas nesse quesito. Na área civil, assim, hoje, os conflitos familiares são os mais, eu acredito que é muito complexo, né? Então, assim, hoje eu não tenho essa vontade de atuar na área civil, tá? Na área da família. Você vê isso acontecendo de ter medo de se apaixonar, né? Não, se apaixonar não, como é que fala? O que o Matheus falou aqui Se envolver, talvez. se envolver com os casos, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma experiência na questão do meu trabalho, né? Lidar com conflitos familiares é bem complexo e eu prefiro, assim, tentar, no decorrer do curso, me identificar com uma outra área. Até porque você já trabalhou há tanto tempo com isso, às vezes a gente precisa de um novo ar, né? Até mesmo dá uma questão respirada. de conhecimento mesmo, né? E experimentar novas situações. E assim, na escolha da questão da faculdade de Direito, foi que, até mesmo por causa da idade, né? Ela veio depois de Cabral, tá, gente? O Cláudio veio antes. O Cláudio vem, o Cláudio vem embaixo. Quase não só deu em Vem antes de Moisés, André, você tá enganado. O Cláudio vem na arca. É uma área que vai depender muito de mim. Então, é a minha assinatura que vai fazer o diferencial, né? Então, a questão da idade também foi uma questão que me levou Pesou ao bastante, né? curso, a escolha do direito. Vocês têm algum receio de durante a graduação ou pós a graduação? Esquecer tudo que De eu que algo fiz na aconteça. graduação. Eu tenho medo de sair aqui e não passar na OAB. Não, é um medo, é muito presente. Eu tenho medo de isso não é estar normal. preparado, não me sentir preparado. Eu posso, também sinto- porque às vezes a gente pode até estar, mas a gente não sentir estar preparado. Psicológico. Na primeira audiência você abre a boca chorar na frente do juiz e ali acaba a sua carreira. Esse é meu medo. Mas às vezes eu acho que assim, que a gente nunca tá Nunca tá 100% preparado, entendeu? Mas eu acredito que Vai ter que enfrentar. o principal é acreditar no potencial. Cada um tem todo mundo tem potencial. Por isso Né? todo mundo aqui de segunda. Segunda, quarta. Se você, Mas ainda assim, mas quem sabe não. se você vai vir aqui sábado e domingo, o problema é seu. Uma semana e Eu meia. mereço um descanso, por favor. E assim, O pai tem missa, é verdade. e as pessoas, elas surpreendem. Eu fiz, eu não terminei, né? Eu parei no meu último ano a faculdade de Ciências Biológicas. E tinha umas pessoas que você falava assim, você não dava nada pros caras. E eu fui num evento na Petrobras e quem eu encontro? Os caras que você não dava nada, entendeu? E assim, você falava, os caras ficam no bar e eles são tudo louco. E eram os caras que estavam na Petrobras.
Então, Sim. dá maior A gente tem chance, a gente tem chance. Tem chance de vencer na vida. Você mete Beberam tanto álcool Aí que foram no petróleo agora, né? A Você gente imagina mostra agora. os nossos netos a gente na TV e fala assim, ó. Eu quero entender o que aquele cara tá falando. Tipo, Matheus, entendeu? Ó, a gente, Tem essa a chance. gente deve estar no fim desse podcast, mas eu queria falar uma coisa fora do então, Tá no meio, tá no meio. Você tá no meio. eu queria falar uma coisa fora do assunto aqui. Hum. Primeiro, isso eu falo de verdade, falo de coração. Eu queria agradecer a todos vocês pela forma como vocês receberam nós, que somos de uma geração diferente. Vocês fazem a gente sentir parte. Nunca vi um tratamento diferente de nenhum de vocês aqui. Vamos deixar esse pessoal mais velho de lado, vamos formar nosso grupo aqui, vamos fazer... E não, pelo contrário, vocês abraçaram a gente, estamos juntos aí, e isso eu queria dizer para vocês. Isso é importante e que isso seja um exemplo para outros cursos, quando essas diferenciais, cara, que as pessoas se respeitem e sejam parceiros, porque um aqui vai precisar do outro, um vai ajudar o outro, então eu acho muito bacana o que vocês fazem. E eu queria deixar registrado isso nesse podcast. Ah, que bom, né? Porque, assim, é sempre bom a gente sempre incluir o máximo de pessoas, assim, que tá ao nosso alcance, né? Trouxe canja na mochila. Não podemos. Não podemos também, assim, segregar as pessoas por idade ou por isso, não. Aqui, Mas acontece. É porque o nosso podcast, o grupo era de 7 e tá com 12. Exatamente. Então, assim, Inclusão. Não, você tá ruim tem de que conta, são incluir, tem que 11. incluir. É, 11. Quem não vai muito na aula, mas faz. Tem que incluir. Quem chegou por último. Exatamente. Aê, Gente, porque assim, no final das contas, o que importa é o conteúdo, né? O importa é a conteúdo de cada um. O que importa é a importância. Exatamente. Na verdade, o conteúdo de cada um, o trabalho, o trabalho em equipe, a construção de todo esse processo do começo da faculdade até o final. Porque, querendo ou não, a gente se odiando ou trabalhando junto em equipe de forma harmoniosa, ainda assim nós vamos estar na mesma sala durante aí muitos anos. E esperamos, né? Esperamos. Mas divergir Não, o também ideal- é legal, né? Menos o Rafael, porque a gente vai votar no Vai 1. expulsar. Ele já não vai na aula, então vai ser fácil. Mas eu faço. A única coisa errada aqui, e a única coisa ruim das pessoas mais velhas, que eu quero pontuar, é de ficar batendo na mesa. Essa coisa de gesticular batendo. Gente, vocês podem perceber. Eu sou descendente italiano, se eu não falar com podem o perceber, braço... Bate em você, assim, ó. Tá errado. Cara, Aqui no negócio, eu te entendo, também estou, mas eu também não fico aqui. Tocando E pandeiro? olha que eu tô me segurando, que era pra ser muito pior. a cada 5 minutos o Cláudio e a Lucimara param de falar, porque a gente tem que ficar segurando ele e parar de bater Eu na sou mesa. descendente de alemão, então eu nem vou falar com ele. Corta essa parte. O Monark tá aqui, pô. Não, ó, voltando aqui pro assunto do podcast, do nosso trabalho, né? Vou pegar a pergunta do Renato de novo, dele falando dos nossos medos. Eu acredito que pra mim, assim, um dos meus maiores medos é não chegar a concluir o curso. Perceber no meio que não é isso que eu quero. Eu tenho isso também. Porque, assim, por mais que a gente tenha os dois mais velhos aqui, a gente tem um pessoal novo que tá fazendo a primeira faculdade. Eu, por exemplo, tenho 19 anos. E eu tenho medo de, no meio do curso, descobrir que não é isso que eu quero. E eu passar 3 anos meio que pra nada. Como é que eu vou falar Mas- pra minha mãe que a gente tá pagando 4 anos de faculdade, pra mim no último ano virar pra ela e falar, então, mãe, não é isso que eu quero. Quero fazer medicina. Eu quero. Eu quero- Mãe, Mas eu já eu vi quero fazer muito caso. pedagogia. Eu já vi, quero me já vi gente que chegou no 4º ano de um curso e falou, putz, não é mais o que eu quero. E eu acho que vocês têm que mudar. Porque primeiro, vocês são mais novos, vocês têm tempo para isso. O tempo é favorável. Entendeu? E essa faculdade que vocês fizeram e não terminaram esse curso, de qualquer forma, em algum momento ele vai agregar. Não, é É conhecimento. melhor do que ser um É profissional conhecimento. frustrado. Mas assim, se você tá frustrado, não entre numa profissão frustrada. É o que toda mãe fala, né? O conhecimento Então, de assim, você. vá atrás do que você quer. Você pode chegar lá no 4º ano e descobrir, pensando bem, não é isso que eu quero. Então, não termine, vá para o outro caminho, não perca tempo. O meu medo não é nem de tomar uma decisão assim, o meu medo é de alguma coisa me impossibilitar de continuar. Então, esse que também é um dos meus maiores medos, né? Tanto a questão, assim, a questão de risco físico, né? Tanto a questão de mudar, Financeiro. tanto a questão financeira. Mas então, eu é um acho medo, que isso assim. daí é. Gente,
é desnecessário se preocupar. A gente tem Eu também acho. que viver a cada dia. A gente não sabe o dia Tudo da manhã. tem uma É forma aquela de... música, né? Deixa acontecer naturalmente. E tudo tem uma... Vocês têm um objetivo, isso é o principal. Como que se dará, o tempo vai dizer. Então, assim, ficar se preocupando com essas coisas, eu acho que... Acho que É o que eu- esse sofrimento por antecipação vai fazer com que a desnecessário. faculdade seja muito Você já começa a prazerosa botar- do Aí que você ela vai é, ficar né? tenso em momentos que não é pra ficar, entendeu? Não, você afeta o seu psicológico. Você Sim. começa a botar uma Não vai minhoquinha na conseguir sua fazer cabeça. Talvez que não você precisava comece estar. a desgostar da faculdade por olhar Por pra ela medo. com uma pressão tão grande, com um medo tão grande, que vai perder o prazer de estudar, o Pensar prazer de demais conhecer. torna cansativo aquilo que era prazeroso. Então, esse é o medo que eu sinto, assim. Pensar demais em geral é ruim. Bom, eu acho o seguinte, a gente hoje teve um papo muito legal. Esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer, né? Primeira vez que todo mundo aqui tá apresentando, falando. a gente falar o que está pensando, o que cada um pensa, a expectativa de cada um, foi muito legal. E agora sim, incluir agora os entrevistados que a gente vai começar, né, a gravar e transformar esse podcast numa coisa até, de repente, habitual, que a gente faça, que mantenha, porque eu acredito Tem que que ser. isso seja até uma inspiração para quem escute e veja que quer entrar no curso, quer fazer. É um prazer fazer Os com mais vocês. novos, É uma quanto forma- os mais velhos Exato. também veem que ainda dá tempo, Ainda mais ainda é possível. ainda mais os mais ainda é velhos. É uma possível, forma né? de O povo inspirar os Cabral. mais novos. E eu acho legal também porque tira essa visão do direito como uma faculdade totalmente parada, inacessível, Formal muito demais. Formal demais. rígida. Quando, acho que a maioria das pessoas quando entraram aqui pensaram que era isso. O problema não é nem ser formal demais, o problema é Ela ser colocar. rígida, colocar ela Não, não é nem tanto isso. É colocar ela num pedestal inalcançável, como falou. E. Bom, Não, a gente entendeu, é isso mesmo. A gente Eu tem acho que isso, fazer é isso. o caminho. Eu acho que por hoje deu. Foi legal pra caramba. Tava encerrando já. Cortaram o que ia falar, mas já Isso é tudo Agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje. Eu sei que é difícil a gente ter aula. E que a gente mantenha Vim pra essa cá. união até o final Fazer desse curso esse gostoso igual foi hoje. Todas. Então, boa noite. Boa noite de todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite e até amanhã.